Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta aula. Finalizamos os nossos dentinhos, nossas esculturas. Agora a gente vai posicionar os spools, tá? Em seguida a gente fazer o posicionamento do anel, tá bom? O spool que eu utilizo é esse aqui, da Cota, tá? O 3,5. Esse spool aqui. Então a gente já vai seccionar. Eu corto nesse tamanho aqui, ó, de spool, tá? Para mim dar mais suporte, para mim pegar ele com facilidade. Se eu deixar ele menorzinho, fica difícil de pegar. Então eu corto desse tamanho, depois eu removo o excesso, tá? Então vamos remover 8. São 8 elementos, né? E a gente vai tirar todo esse spoolzinho aqui, para depois a gente posicionar no anel, tá? Agora vamos posicionar, remover cada um deles aqui com cuidado, para a gente fazer o posicionamento correto. Vamos então posicionar os spools, tá? Eu vou pegar o troquelzinho de cada um deles aqui, que a gente posiciona no spool. Que aí posiciona no troquel, tá? Melhor. Então eu vou colocar todos eles no troquelzinho pra gente colocar no spool, que aí não corre o risco de derreter o bordo, né? Pronto, todos eles posicionados. Agora vamos fazer o posicionamento do spool. O spool a gente vai posicionar eles assim, ó. Ó, vou mostrar para você. O importante do spool é que ele alimente toda a superfície lingual aqui do spool, tá? Então a gente vai cortar ele de ladinho aqui, ó, para que esse spool ele venha ser posicionado assim, ó, tá? Que ele venha fazer a alimentação de toda a superfície, tá? E aí ele vai ficar, ao invés da gente colocar ele assim, como é feito num coping normal, como o coping já está feito, fundido, não tem problema nenhum a gente colocar assim, tá? Que vai, se der alguma bolinha aqui embaixo, não tem problema, porque já foi o importante a nossa escultura. Então a gente tem que colocar a escultura, quando a gente posicionar no anel, virada para cima, tá? Assim, ó, tá bom? Então a gente vai colocar agora, aquecer aqui e posicionar ele, que aí o volume do spool que a gente for fazer, o nosso volume, ele vai ficar por lingual, tá? A alimentação do spool vai ficar toda por lingual, sem comprometer a nossa oclusal. É óbvio que tem dentes que você não consegue. Tem dentes que você vai ser obrigado a colocar na ponta oclusal, mas esses aqui não é necessário, tá? E aí depois, quando a gente for posicionar no anel, a gente vai posicionar eles assim, ó. A gente vai posicionar eles assim. Aí a oclusal vai ficar virada para cima, tá? Ó, então eu vou posicionar todos eles aqui, separando de ladinho, tá bom? Mesma coisa nesse, ó. Eu corto o spool de lado aqui, ó, inclinado, tá? Para ele ficar assim, ó. Que aí fica mais fácil para posicionar o spool aqui, ó.
Agora eu coloco uma gota de cera aqui e posiciono ele ali, para em seguida eu colocar cera completando toda a região, tá? Simples, não é mesmo? Vai fazer isso em todos eles vão ficar assim, tá? Pra gente fazer. Ó, é importante também colocar uma abinha aqui, ó, para ele alimentar todo o dente, tá? Ó, eu faço sempre esse acessinho aqui, porque não tem problema se ficar um excessinho, depois é só a gente tirar. É melhor que fique um excesso e a gente tire do que falhar, não é mesmo? Então, a mesma coisa a gente vai fazer nesses aqui. Que a gente vai danificar um pouquinho a anatomia na lingual, mas é para um bem necessário, né? Depois a gente faz essa anatomia na broca, que a gente vai precisar fazer, refinar essa anatomia na técnica de ponta. Aí a gente já faz, tira esse excesso e faz esses detalhes de anatomia, tá? Finalizamos todos os nossos spool, tá? Agora a gente vai tirar o excesso, tá? Ó, eu removo o excesso do spool, porque a gente não vai precisar de tudo isso. Então eu removo pela metade, ó. Tiro de todos eles a metade, porque a gente não vai precisar de tanto spool assim, tá? E agora a gente vai, na próxima aula, fazer o posicionamento no anel. Mas antes do posicionamento do anel, a gente vai pesar, né? Então, a gente colocou já, tirou os spools, e agora a gente vai para a próxima aula, tá? Um abraço, te vejo na próxima aula.